Olá, amigos do YouTube. Assim como prometido, toda semana mais uma aula para que possamos continuar aprendendo cada dia mais, um pouquinho de cada vez, pois somos limitados e tudo vem aos poucos para que possamos entender. E esta aula que eu trago para vocês hoje é sobre os seres da criação. Nós vamos falar um pouquinho dos seres sencientes, conscientes e prescientes. O que significa isso? Vamos ao estudo? Os seres, o conceito de seres sencientes, conscientes e prescientes abordam diferentes níveis de cognição e percepção com a capacidade de sentir, sendo fundamentais para a ética animal, a psicologia e a filosofia. Olha que interessante, né? Então, os seres sencientes são aqueles seres da criação que têm capacidade de sentir. Quem são eles? Animais de uma forma geral. Cães, gatos, vacas, galinha, cavalo, todos eles. Senciência é a habilidade de ter experiências conscientes, percebendo seu ambiente e vivenciando sensações físicas e emoções. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a respeito dos animais, aqui está sendo colocado para a gente, que eles são seres sencientes, e por isso eles sentem dor, prazer, sofrimento, medo, alegria, fome e frio. Quem são? A maioria animais, esses seres sencientes. Vertebrados e muitos invertebrados também são sencientes. O que lhes oferece proteção ética e jurídica contra a crueldade. A diferença é sutil. Todo ser senciente é, em certo nível, consciente, pois sente-se de forma consciente. Olha que interessante. A senciência foca no sentir. Hoje está difícil parar esse vídeo, é caseiro, tá, gente? Então, me perdoem aí. A senciência foca no sentir, sofrer, apreciar, já que a consciência foca no saber. A consciência, que é o contrário da senciência, foca no saber e no raciocinar. De quem que nós estamos falando? Do homem, Então, a senciência, como eu disse para vocês, ela foca, no que eu disse para vocês. Os conceitos deles, os seres, a capacidade de sentir, como eu falei para vocês, cães, gatos e tudo mais, Na visão espírita sobre esses sencientes, conscientes e prescientes, fundamenta-se a imortalidade da alma. O que a gente veio a entender? Que não é só o ser humano que tem alma ou tem um espírito, como se diz, Os animais também têm. Então, eles também são seres da criação, eles também têm um espírito ali, uma alma, Na reencarnação e na evolução progressiva do princípio inteligente. Então, todos nós somos seres criados a partir de um princípio inteligente, onde a vida não se limita à matéria física e a consciência, que é a capacidade de sentir, é vista como um estágio evolutivo compartilhando entre animais e humanos, diferenciando-se apenas em grau de complexidade. A definição espírita da senciência diz que ela é a capacidade de experimentar dor, prazer, medo, alegria, afeto, emanando um princípio inteligente que sobrevive ao corpo físico. Quer dizer, todos nós
reencarnamos, desencarnamos e continuamos vivos após a morte terrena do corpo físico. Então vamos entender o que é que nós fazemos com os nossos irmãos, que são seres vivos e pertencem à criação divina. Animais. O Espiritismo refere-se a animais como seres sencientes, dotados de uma inteligência rudimentar e alma, a princípio inteligente, individualizada, que reencarnam e evoluem, embora não possuam livre-arbítrio. Livre-arbítrio pertence ao ser humano, que ele tem liberdade de escolha e a consciência de si que os humanos possuem. Ele só não tem a consciência humana que nós possuímos e o livre-arbítrio. Memória e afeto. Animais guardam memórias, reconhecem afeto, sentem emoções reais, né? Conexão com a espiritualidade. Animais, pela sua pureza, são sensíveis e muitas vezes percebem a presença de espíritos e energias sutis antes dos humanos. Então, antes de nós, a sensibilidade deles é muito maior que a nossa. Então, eles eles sentem quando chega um espírito dentro da sua casa, se bom ou não, a energia ele consegue detectar na hora, ele percebe. Nós demoramos um pouco, aqueles que têm essa faculdade de sensibilidade, né? Digamos assim, mas os animais são dotados dessas sensibilidades. Eles reencarnam muitas vezes acompanhado de tutores humanos, a quem criam laços de amor e afeto. A compreensão espírita impõe um tratamento respeitoso e carinhoso para com os animais, reconhecendo-os como companheiros de jornada evolutiva. Somos parte da criação, como qualquer um deles, né? Eles agem predominantemente por instinto, não têm livre-arbítrio ou consciência moral e são considerados irmãos menores, auxiliares na evolução humana. Quer dizer, eles estão aqui para nos auxiliar também na nossa evolução e merecem respeito, cuidado e amor. Então, quando é que a gente vai começar a entender que os animaizinhos, eles estão aqui para nos auxiliar? E muitas vezes ele não é correspondido. O amor dele é gratuito, o nosso é por interesse. Nós temos essa capacidade, infelizmente. Relação entre os humanos e animais é de intercâmbio evolutivo, como nós falamos, onde o afeto sincero cria laços e que perduram além da morte, sendo possível o reencontro. Inclusive, nós podemos reencontrar. A gente vê em alguns livros espíritas onde há, inclusive, o uso desses animais, né, para resgate de irmãos, até nas zonas umbralinas, regiões onde precisa de socorro, eles chegam para auxílio do ser humano. Seres conscientes já são aqueles com a capacidade de perceber, né? Humanos, primatas e cefáceos. Também baleia, pasmem-se vocês, baleia, golfinhos e botos são seres humanos compartilham de alta complexidade cognitiva, consciência de si, cultura social e sistema de comunicação sofisticado. Vocês sabiam? E olha o que o homem faz com esses animaizinhos. Inteligência emocional. Os cefáceos, como são chamados, especialmente golfinho, exibe autoconhecimento, inteligência emocional, comportamentos sociais complexos, com um córtex cerebral altamente desenvolvido. Vocês sabiam? Creio que muita gente não. Cultura e aprendizado. As baleias e orcas demonstram cultura transmitindo comportamentos, como técnicas de caça e cantos, de geração para geração. Elas transmitem esse conhecimento. Existe uma linguagem
entre os animais que nós não conhecemos, mas existe uma comunicação, né? Essa comunicação, eles possuem forma de comunicação que se assemelham às línguas, com o estudo, né? E como o estudo prova, com as imitações de sons similares aos humanos. Nós falamos, eles fazem som. Para nós é som, para eles é uma comunicação e eles conseguem se comunicar, assim como nós, né? Personalidade não humana. Ele é reconhecido como personalidade não humana. Na Índia, Canadá, cidades da Califórnia, reconhece os cetáceos como seres não humanos com direitos à vida e liberdade. Proibido o cativeiro. Então tem países que já entenderam isso muito antes de nós. Isso é um avanço. Isso é a espiritualidade de cada um. Quando nós reconhecemos nos nossos irmãos menores que eles também têm direito à vida, que eles também têm a sua forma de comunicação, que eles merecem estar aqui tanto quanto nós. O mesmo espaço, pois são criação divina. A consciência é muitas vezes usada com sinônimo de senciência, mas um sentido amplo, refere-se à capacidade de reconhecer a própria existência e estar ciente do que ocorre ao seu redor. Características que envolvem a percepção consciente, o ambiente externo e interno, né? Seres conscientes, experiência e raciocínio na visão espírita. A consciência humana para o espiritismo transcende o cérebro e é eterna, sendo a sede moral do autoconhecimento. Ela evolui da consciência, instinto, para a plena autoconsciência através de sucessivas reencarnações. Então, se nós chegamos onde estamos hoje, passamos por alguns estágios onde tivemos que aprender e vivenciamos tudo isso. Então, a gente tem que começar a ter um olhar diferente para os seres da criação divina, né? Não há uma diferença de natureza entre a alma de animais e do homem, mas sim de grau de evolução, o estágio onde eles se encontram, né? É assim que se diz. E não há diferença, né? A inteligência humana passou por várias elaborações que a tornam superior, permitindo o raciocínio completo, moralidade e a compreensão da vida futura. Essa é a diferença do ser humano. Princípio inteligente. A mesma essência que anima os humanos também atua nos animais em estágios anteriores, ensaiando para a vida futura. O Espiritismo os vê como seres em estágio evolutivo anterior ao humano, dignos de proteção, respeito à sua jornada. Em resumo, a classificação espírita é evolutiva. O princípio inteligente nasce simples e ignorante, passa pela senciência animal e torna-se um ser humano consciente e responsável, moral, entre atingir a pureza e o espiritual. A tendência dele é essa, atingir a pureza e o espiritual. A gente vai evoluindo. Então, nós somos seres que fazemos parte de um reino, né? Um reino que começa no mineral, que é a consciência embrionária adormecida, né? Os prescientes, que são os vegetais, que surgem com a sensibilidade da vida orgânica. As plantas possuem um instinto de conservação mecânico, mas não sentem dor nem pensam. A inteligência dormida ou sonha, como colocado por Kardec, né? Os espíritos colocaram. Mas a gente sabe que no reino vegetal, muito mais do que nós conhecemos, porque o estudo está sempre avançando. Começou com Jesus, depois veio o Espiritismo, né? O Consolador Prometido, através de Kardec. Depois veio Chico, Divaldo. E assim, de tempos em tempos, espíritos com grandes conhecimentos nascem e vêm para nosso auxílio para trazer mais informações, porque nós somos infelizmente limitados, não conseguimos absorver tudo de uma vez só. Então,
Vamos aprendendo aos pouquinhos, em doses homeopáticas, vamos dizer assim, assimilando e aprendendo devagar. O importante é que a gente começa a abrir essa consciência, expandir e começar a ter entendimento para aprender e ser um ser humano melhor. Porque se queremos um mundo de regeneração, um mundo melhor, não é um mundo que melhora, vamos entender, é a mudança da humanidade, a mudança do ser, do quanto energético que nós emanamos para o planeta para modificar essa atmosfera que aí está. Então, quando nós falamos em evolução no universo e na espiritualidade, essa energia que nós falamos é o quanto energético. Quanto energético tiver um espírito, mais evoluído ele é. É assim que se identifica o espírito, através das suas energias, da quantidade desta energia. Né? A gente fala, esse é mais evoluído, esse é aquele mais evoluído. Como que ele é reconhecido? Dessa forma, quanto energético, né? Quanto que ele carrega de energia, né? Quanto maior a sua energia, maior a evolução desse espírito. Então, nós falamos sobre como o espírito vê, né? Nós falamos dos vegetais e o reino vegetal, mais do que a gente tem conhecimento, agora já vem alguns estudos dizendo que eles têm uma rede de conservação, né, que diz que é mecânica. Eles têm uma rede de sobrevivência e eles se comunicam através da raiz. A gente é que não entende. Eles conversam, eles têm uma linguagem, eles se socorrem uns aos outros quando uma árvore está morrendo, uma vegetação. Eles mandam a seiva, eles dão a rede de apoio, eles sustentam o solo. Então eles fazem coisa que nós não conhecemos e negligenciamos, né? Então a gente precisa começar a aprender a entender. Senciente é o ser animal, como nós falamos, com princípio inteligente desenvolvido, instinto, inteligência rudimentar, capacidade de sentir emoções, além da consciência de si mesmo, do ambiente, mas sem a consciência do futuro. Já os conscientes é o nominal, o reino nominal. A inteligência acorda, dando consciência a si, livre-arbítrio, senso de moral, conhecimento de Deus. O homem é o estágio onde o espírito se torna consciente e responsável por seus atos, possuindo um perispírito individualizado. Na visão espírita, maltratar animais é considerado um grave atraso moral e uma violação da lei de amor, pois os animais são considerados irmãos mais novos em evolução e criaturas de Deus, como eu disse. Quem maltrata animais conhecerá as consequências, pois o universo registra cada ato de crueldade. Vocês pensam que aquilo que a gente faz aqui passa despercebido? Não! Nós temos esse monitoramento porque Deus é a inteligência suprema. E Ele consegue acompanhar todo o desenvolvimento da sua criação, dos seres. E o que acontece com esses seres? O sofrimento imposto a um ser inocente gera um laço kármico que pode durar várias existências. Olha lá, pasmem-se vocês, né? Então hoje nós falamos dos seres, né, do reino, onde tem os seres prescientes, sencientes, conscientes, cada um no seu estágio evolutivo, que reencarna, tem alma e é imortal como toda a criação divina, como todos nós. Eles sofrem, sentem dor. Então, maltratos a animais, gente, é um ato de crueldade. A gente fala assim, eu não como carne de gado, carne vermelha, porque eu estou comendo um cadáver, porque não deixa de ser um cadáver de um animal, né? Mas eu como a carne da galinha, mas a galinha também não é um animal, ela também não tem sofrimento, ela também não sente dor. Sim, se aqui foi colocado que eles têm essa sensibilidade, então a dor que nós causamos para poder ter prazer ao se alimentar é complexo. Eu ainda não consegui, gente, me libertar da carne.
Infelizmente. Porque a gente já nasce, já logo cedo, já pega gosto, costuma se comer e fica difícil a gente ver. Eu estou treinando para poder me desligar da carne e aos pouquinhos. Vou trabalhar isso em mim porque eu quero ser um ser melhor. Porque se eu estou me alimentando com prazer do sofrimento de um irmão que a gente acabou de ver aqui, que pertence à criação divina e sente dor, tem emoções, tem amor, entende o que é a fé. A gente só não entende a linguagem deles, mas eles sofrem, todos eles. Então, tá na hora da gente começar a despertar, porque se a gente quer um planeta melhor, um mundo melhor, a mudança começa em cada um de nós. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com a paz de Deus. Que Deus abençoe o lar e a família de todos vocês. E antes que eu me despeça, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu vou falar sobre seres, né? O que é licantropia e zoantropia. São seres. Licantropia e zoantropia. O que é isso, Nils? Na próxima aula a gente vai entender direitinho de que se trata. Um beijo a todos e uma ótima semana a todos.